Então, aqui eu usei esse prompt. Atue como pesquisador. Olha lá, já tem as bases que a gente viu, né? Um excelente prompt para achar isso. Então, você pode copiar, né? Depois pedir acesso à aula. Então, aqui, ó. Atue como um pesquisador acadêmico com base no tema Compreensões do uso do chat GPT por estudantes e professores na produção de textos científicos, que é o tema que a gente delimitou aula passada. Então, elabore um esqueleto detalhado da revisão de literatura, sugerindo os tópicos, subtemas, discussões fundamentais que devem compor essa sessão. Então, eu peguei esse prompt e fui para várias IAs diferentes. E é essas IAs que eu quero apresentar aqui para vocês nesse primeiro ponto. Quais foram as IAs que eu utilizei esse prompt? Vamos ver. Primeiro, na nossa tabela comparativa, para vocês saberem quais são as IAs, já saber as forças e as limitações dela. A gente vai ver na prática? Vai, mas antes, nesse ponto, eu escolhi uma só. Mas eu quero apresentar para vocês as demais. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar aí. Elas não são todas iguais e elas dão respostas muito diferentes. Então, começando pelo chat GPT, que a gente já viu bastante nas aulas anteriores, é uma IA generalista. Então, o que isso significa na prática? Ele foi treinado com uma enorme quantidade de dados que a gente viu, livros, sites, fóruns, textos da internet, e por isso ela é excelente na hora de organizar as informações, sugerir tópicos, criar esquemas, rascunhar textos, então, estruturar pensamento. O chat é muito bom para isso. Então, ele é perfeito para te ajudar a dar esse pontapé inicial, se você está travado para organizar os tópicos. Mas atenção, ele não faz busca em tempo real, em bases acadêmicas. Ou seja, tudo que ele gera vem do que ele aprendeu até a última atualização dele. Por isso que você não pode confiar no chat para trazer dados atualizados, nem estudos publicados recentemente. Ele não vai ter esse acesso. Já no Perplexity AI, é uma outra ferramenta, ele tem uma diferença fundamental em relação ao chat, que é, ele busca informações em tempo real, direto das bases de dados, também acadêmicas. Então, ele vai puxar lá de lugares como o PubMed, como o Semantic Scholar, os Scopus e outros. Então, o Perplexity, ele tem essa diferença. Então, quando você faz uma pergunta para ele não só te responde, mas ele também te dá as referências, as fontes. Eu não sei se vocês já testaram o Perplexity, ele sempre vai dar lá as fontes. Nem sempre são acadêmicas, vou deixar isso claro, mas dá ali as fontes de onde ele tirou cada parte. Então, você consegue validar se aquele tópico que você pensou, ele está sendo realmente discutido na literatura científica quando ele te dá essas fontes acadêmicas. E aí, gente, é muito legal que lá no Perplexity, quando você for fazer sua busca, tem uma barra que você pode escolher quais são as fontes que você quer que ele olhe. E ali eu coloco acadêmicas. Então, ele só vai focar em fontes acadêmicas do Perplexity. Infelizmente, eu não vou mostrar aqui para vocês o Perplexity hoje, porque eu quero focar em umas outras IAs mais focadas na nossa área, na área da academia. Mas faça o teste, entra no Perplexity, quando tiver ali embaixo, na área de busca, você troca para pesquisas acadêmicas. Então, só que tem um detalhe, se você não souber fazer o prompt direitinho, ele vai te devolver o quê? Perguntas, respostas superficiais, mesma coisa do chat. O Perplexity funciona da mesma forma. Se você não der um prompt robusto para ele, o resultado vai ser ruim. Aquele prompt que eu passei, ele serve para todas essas IAs que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, e foi isso que eu fiz. Eu peguei aquele prompt e coloquei em todas essas IAs e vi diferentes respostas. E aí, gente, também tem a DeepSeek. O DeepSeek é uma IA acadêmica de verdade.
Então, ela é uma IA que nasceu para o meio acadêmico. Ela não é uma IA generalista como o ChatGPT. Ela foi treinada principalmente em artigos científicos e textos técnicos. E o que isso significa? Que ela é muito boa para te ajudar a criar tópicos com profundidade acadêmica, não só tópicos, mas frameworks, modelos teóricos, mapas conceituais, tudo isso com uma pegada mais científica. Então, ela tem uma desvantagem que a gente precisa considerar também. Ela vai funcionar melhor em inglês, porque ela é recente, é uma IA chinesa. E tá, então ela está em desenvolvimento e ela é totalmente gratuita, tá? Vamos ver até quando ela vai ser totalmente gratuita. Então, até lá, gente, vamos explorar o DeepSeek. E, por enquanto, ela tem uma tendência muito forte para áreas técnicas, de engenharia, saúde e tecnologia. Mas mesmo assim, ela já é muito útil para quem trabalha em qualquer área, inclusive na educação, se você souber ajustar melhor os seus prompts. A DeepSeek é a que eu vou mostrar hoje dessas 4, daqui a pouco. Deixa antes eu continuar aqui, né, nas nossas outras IAs. A Gemini da Google é também gratuita, né? Mas vamos falar um pouco melhor sobre o que é gratuito e não daqui a pouco. Ela tem uma grande vantagem, que é a integração com todo o ecossistema da Google. Então, ela vai acessar o Google Acadêmico, ela vai fazer buscas na web, ela vai ler documentos, PDFs, planilha, imagem, tudo no mesmo lugar. Por quê? Tanto a Gemini quanto o ChatGPT, eles são multimodais, que a gente viu lá na primeira aula. Eles conseguem fazer essa interação entre várias fontes diferentes, vários formatos diferentes. Não é o caso do DeepSeek, não é o caso do Perplexity AI, por enquanto, né? Tudo pode mudar. Então, a Gemini, ela é ótima para também gerar tópicos, estruturar revisão, cruzar as fontes. Mas aí tem um alerta importante, que é que a Gemini ele não separa bem o que é fonte científica do que é fonte da web. Então, ele pode trazer um artigo científico, mas ele também pode puxar uma notícia do jornal, um site, um post de um blog. Então, você precisa ter um olhar crítico quando você for usar ela para filtrar essas informações. Mas se você souber usar, ele é poderosíssimo. Então, percebam, não tem uma IA melhor, tem uma IA para cada etapa. Então, você pode ir utilizando e vendo. O que eu fiz? Como eu falei, eu fui para elas 4 e coloquei lá o mesmo prompt. Gente, não vou mostrar todas as respostas. Você pode fazer seu teste aí em casa. Mas o que o chat deu foi completamente do Perplexity diferente, completamente diferente do DeepSeek e da Gemini. Muito legal. No sentido de, se eu fosse fazer uma revisão bibliográfica delas, seguindo o que elas falaram, eu ia ter várias revisões diferentes. Então, é legal que você compare para ver qual que tem mais a ver com o que você quer realmente, que é esse campo da validação. O que faz sentido para o meu problema e o meu objetivo? Isso vai ajudar a responder minha pergunta de pesquisa? Está alinhado com o contexto, com a minha área de pesquisa? Então, são perguntas que você precisa fazer, você precisa validar. Várias IAs vão te dar várias respostas, mas o que você quer? Então, vou compartilhar agora a minha tela para que vocês vejam a nossa primeira resposta aqui, da DeepSeek, que foi a que eu escolhi. Dentre todas aquelas IAs que eu testei, eu gostei mais da resposta do DeepSeek. E aí, gente, é importante considerar uma coisa. Deixa eu aqui colocar para vocês verem. E aí eu vou ter que ir para uma tela cheia, porque é muito esquisito, mas o Google não me deixa mostrar o meu outro navegador. E aí tá, vocês estão vendo, né, minha tela? Deixa eu ver se vocês estão vendo, porque é importante que eu saiba. Sim, ótimo. Deixa eu voltar lá para a tela. Aqui. O DeepSeek não abriu bem para mim
não abriu bem no Google, no Chrome, que é o que eu tenho, que eu uso mais frequente. Então, eu tive que abrir aqui, porque lá no Chrome a gente ficou pensando horas e horas e não me validava como humano. Não sei por quê. Mas aí eu tive que abrir aqui. E aí, gente, o DeepSeek, até vou abrir uma outra guia aqui para vocês darem uma olhada. Ah, não vai dar para abrir. Mas, enfim. Quando vocês abrem ela, ela é muito semelhante do ChatGPT. Ah, não estou conseguindo. Enfim, deixa quieto. Ela é uma IA que está em desenvolvimento. E ela é totalmente gratuita. Logo, você vai ter, às vezes, um problema de tráfego, sabe? Muita gente ao mesmo tempo. Então, até nos vídeos que eu estava assistindo sobre ela, ficava um tempão, tipo, cuidado, né? Calma, pensando, porque tinha muita gente ao mesmo tempo. Então, você tem que ter um pouco de paciência com ela. Então, eu coloquei lá o nosso prompt, e aí ela me deu o meu esqueleto da literatura, da revisão. Então, ele colocou aqui, primeiro, introdução à revisão de literatura, objetivo da revisão, justificativa e organização da sessão. Então, ele já me deu aqui um primeiro passo da minha revisão. E aí, depois, ele colocou aqui inteligência artificial na educação, uma contextualização para falar da evolução das ferramentas de IA no ensino, potenciais limitações da IA na educação, compreensões sobre o chat GPT no ambiente acadêmico, percepção dos estudantes, percepção dos professores, uso do chat GPT na produção de textos científicos, aplicações práticas para estudantes e professores, casos e estudos de evidências empíricas, desafios dilêmicos, marco teórico, lacunas de direção, futura, síntese. Então, veja, ele estruturou tudo. E o que, que seria agora minha função daqui para frente? Pegar esses temas e continuar, né? A partir daí, a gente já tem uma revisão estruturada. E aí ele deu algumas observações adicionais, né? Explicando um pouquinho. Que bonitinho, eu achei ótimo. E aí, gente, eu até estava perguntando para ela, eu falei, qual que é a sua diferença do chat GPT-4? E aí, eles falam de psique, eu, e o chat GPT, aí ele vai explicando tudo. De uma forma geral, eu achei bonitinho que ela se destacou, né, como sendo melhor. Mas o que principalmente ele colocou foi essa questão de ser mais acadêmica. Então, ele vai dizer assim, respostas mais detalhadas e técnicas, especialmente em pesquisas acadêmicas de programação e análise de textos longos, é melhor você escolher o DeepSeek. Tem uma menor tendência a usar respostas e tal, em relação ao chat. Que ele deu umas vantagens do DeepSeek em relação ao chat. Custo zero, comparável ao GPT-4 Turbo. Realmente, gente, ele é mais semelhante ao GPT-4 do que o GPT-3, que é o gratuito. E aí, ele falou aqui que você só deve usar o chat, né, quando você tem uma assinatura Plus, quando você precisa de análise de imagens, porque, como eu disse, não é multimodal, e quando você valoriza a interface de integração com produtos da OpenAI? Então, ele puxou super a sardinha para o lado dele, porque ele traz acadêmico, mais conteúdos acadêmicos. Então, vamos lá. Vamos apresentar agora, voltar para a nossa tela e apresentar outra coisa. Tá. Então, eu gostei bem mais da resposta do DeepSeek em relação às demais, e você aí pode fazer seu teste usando o mesmo prompt do seu projeto de pesquisa e fazer essas comparações para você ter a estrutura da sua revisão de literatura. Gente, por que você fica com aquela folha branca? É assustador, né? Eu detesto folhas brancas. Então, você já parte de um esquema daquele. Você pode copiar aquele esquema ou conversar com a IA para melhorar alguns pontos, tirar alguns outros e
coloca lá na sua folha do Word para começar a escrever sua revisão. Então, agora que a gente tem um esqueleto, os tópicos definidos, vem a etapa essencial, que é alimentar esse esqueleto com conteúdo acadêmico. E aqui eu quero que vocês percebam que hoje nós não fazemos mais isso de uma forma manual, gastando dias no Google, né? Hoje a IA transformou essa etapa e trouxe essas vantagens maravilhosas para a gente. Então, eu vou te mostrar agora como é que você usa ferramentas mais poderosas para encontrar os melhores artigos mais relevantes e o que faz sentido para a sua pesquisa. Então, nós hoje vamos além de Cielo, vamos além de Web of Science, vamos além de Google Acadêmico e Scopus. Quero deixar claro aqui que tudo isso é muito importante. Você quer fazer buscas de modo tradicional? Maravilhoso. Só que você vai tomar um pouco mais de tempo. E eu quero também destacar que a Web of Science e a Scopus lançaram IAs delas. No início, até eu estava usando a IA da Web of Science, muito maravilhosa, porque ela parecia o SciSpace. Você colocava sua pergunta de pesquisa e ela te respondia com um resumo de todos os artigos que ela encontrou e te dava as referências. Olha, maravilhoso, né? Porque Web of Science e operadores booleanos é uma coisa muito chata. E agora, com a IA da Web of Science, tudo ficou mais fácil. Só que agora ela é gratuita, acabou com a minha, né? Eu estava tão feliz usando. Tá paga. E, cara, e as Scopus também. Só que eu espero que as instituições, né, daqui a pouco, liberem essas IAs para a gente fazer pesquisa. Então, o que eu estou dizendo para você? Que até as mais tradicionais estão com IAs e tá acabando, graças a Deus. Aquelas buscas incessantes e chatas, difíceis. A gente vai ver buscas mais fáceis, tanto que as plataformas tradicionais também estão mudando o seu modo de pesquisa, usando a inteligência artificial.